Olá, pessoal! Muito se fala que as relações de trabalho foram alteradas durante esse período de pandemia. Neste vídeo, vamos traçar um paralelo entre o que a legislação determina e o que foi alterado em razão do estado de calamidade pública. Vou colocar aqui para vocês um quadrinho com as principais alterações. Bom, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou pandemia mundial em razão do surto do coronavírus ou Covid-19. O governo brasileiro já publicou algumas leis e decretos com relação a esse tema. Temos aí o decreto número 6 de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública. A Lei 13.979 de 2020 editou algumas medidas de urgência a serem tomadas, dentre elas o isolamento e a quarentena. O Decreto 10.282 veio definindo e regulamentando a Lei 13.979 para definir o que seriam os serviços e atividades essenciais. Esse decreto faz a listagem de todas as atividades que são consideradas essenciais e que não vão poder ser paralisadas. Já na seara trabalhista, tivemos a publicação em 22/3 da medida provisória 927. Essa medida flexibilizou alguns dos direitos trabalhistas previstos na CLT. Mas antes de adentrar esses direitos específicos, eu ressalto dois pontos de suma importância previstos na medida provisória. Primeiro, o acordo individual escrito entre empregado e empregador vai se sobrepor à lei, à convenção coletiva e acordo coletivo, devendo ser respeitada somente a Constituição. Segundo ponto, o artigo 32 dessa medida provisória deixa claro que ela será aplicada tanto ao trabalhador urbano, quanto ao trabalhador rural, quanto ao terceirizado, trabalho temporário e empregada doméstica. Vamos passar então a análise de cada ponto que foi alterado. Vamos adentrar ao primeiro tópico, que é o regime de teletrabalho ou home office. Na realidade, tratam-se de institutos diferentes. O teletrabalho é aquele trabalho realizado fora das dependências da empresa com o uso de meios telemáticos, computador, internet, celular. Já o home office é todo o trabalho realizado em casa. Podemos ter trabalho realizado em casa com o uso de meios telemáticos, que aí seria o teletrabalho, mas também temos pessoas que realizam trabalho em casa sem uso de meios telemáticos, como é o caso, às vezes, de uma costureira que trabalha para uma empresa, mas pode ficar de casa. Bom, gente, o teletrabalho, ele já está, após a reforma trabalhista, regulamentado na CLT, nos artigos 75A a 75E. Ele demanda um contrato formal escrito, constando o regime de teletrabalho. Deve-se constar como será a aquisição e fornecimento dos equipamentos para a realização desse trabalho, eventuais despesas que o empregador for cobrir para o desempenho desse trabalho, como gasto com internet, luz, as precauções em relação a doenças e acidentes do trabalho, e bem como, gente, está previsto que qualquer alteração no regime de teletrabalho para presencial, o empregado tem que ser comunicado com uma antecedência de 15 dias. Vamos ver agora o que a medida provisória alterou. A medida provisória alterou informando que essa alteração de regime presencial para teletrabalho pode ser feito por ato unilateral do empregador. A notificação não precisa ser respeitado o prazo de 15 dias. A notificação pode ser por escrita ou eletrônica no prazo de 48 horas. Também determinou que qualquer responsabilidade com relação aos equipamentos deve ser feito por meio de acordo no prazo de 30 dias após a modificação desse regime. E também permitiu o teletrabalho ou o home office para estagiários e para aprendizes. O próximo tópico é quanto às férias individuais. O que são essas férias individuais? Férias é aquele período de descanso de direito do empregado de 1 mês após completar o seu período aquisitivo, que é de 12 meses de trabalho. Após completar o seu período aquisitivo de 12 meses, a empresa tem que conceder as férias ao empregado no período concessivo, que é 1 ano após o período aquisitivo. Regra geral, na CLT,
há algumas exigências quanto à concessão dessas férias. Primeiro, o empregado tem que ser avisado com 30 dias de antecedência. Segundo, o pagamento dessas férias tem que ser realizado 2 dias antes da fruição das férias. Terceiro, a concessão dessas férias tem que ser após o período aquisitivo, então após completar aí o período de 12 meses. Há a possibilidade do empregado de converter as férias, 1/3 das férias, em abono pecuniário, que é o famoso vender férias. Então, o empregado pode vender 1/3 dessas férias. Lembrando sempre aí que a remuneração das férias é o salário, né, ou a remuneração do empregado, mais 1/3. O que a medida provisória veio alterando neste sentido? A medida provisória flexibilizou a concessão das férias, primeiro permitindo que poderá ser concedida essas férias até para os empregados que não tenham completado o período aquisitivo. Então, por mais que o empregado ainda não tenha completado os primeiros 12 meses, ele poderá usufruir das férias aí conforme a medida provisória. A comunicação passou do período de 30 dias para 48 horas. Essa comunicação deverá ser por escrito e deverá estipular o período de gozo dessas férias. Lembrando sempre que tem que ser respeitado pelo menos o período de 5 dias. O valor de 1/3 das férias, falei agora há pouco, remuneração de férias é seu salário ou sua remuneração, mais 1/3. Esse valor de 1/3 foi permitido pela medida provisória ser pago até a data da gratificação natalina, que é lá 20/12. Então, esse 1/3 de férias poderá ser pago até a gratificação natalina. Já quanto à venda de férias, que é o que chamamos de abono pecuniário, só vai ser concedido se o empregador concordar. E se ele concordar, o pagamento deste abono também poderá ocorrer até o dia 20/12, até a gratificação natalina, que é o 13º salário. O pagamento dessas férias vai ocorrer de maneira diferenciada. Como eu havia falado com vocês, o pagamento deveria ser até 2 dias antes da fruição das férias. Pela medida provisória, durante esse estado de calamidade, o pagamento será realizado no 5º dia útil do mês subsequente à concessão das férias. Então, ficou alterado também com relação ao pagamento das férias. Outro tópico também alterado com essa medida provisória é com relação às férias coletivas. As férias coletivas poderão ser concedidas à parte da empresa ou à empresa na sua totalidade. Regra geral, a CLT prevê que as férias coletivas, o pagamento também tem que ser realizado 2 dias antes da concessão das férias e deverá ser comunicado à Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, que era o antigo Ministério do Trabalho, e aos sindicatos e aos empregados também com 15 dias de antecedência. A medida provisória flexibilizou essa questão e permitiu-se a comunicação somente ao empregado das férias coletivas com prazo de 48 horas. Não haverá necessidade de comunicação ao sindicato ou à Secretaria Especial de Previdência. Neste caso, a gente alerta, tem muita gente falando que o pagamento também será similar ao das férias individuais, no 5º dia útil subsequente ao mês de concessão das férias. Contudo, na medida provisória não está essa alteração com relação ao pagamento no tópico de férias coletivas, está só no tópico de férias individuais. Então, muito cuidado que poderá o judiciário entender que o pagamento tem que ser feito conforme é regra geral, até 2 dias antes da concessão das férias. Lembrando que, quando se trata de férias coletivas, após o prazo de férias das férias coletivas, será iniciado um novo período aquisitivo. Já quanto ao tópico de antecipação de feriados, esse foi bem polêmico. Não há nenhuma previsão legal com relação à antecipação de feriados. O que a medida provisória veio falando? No seu artigo 13,
ela determinou que, durante esse período de calamidade, os empregadores poderão antecipar por ato unilateral, ou seja, somente determinação do empregador, o gozo de feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais. Para tanto, a empresa deverá notificar por escrito o empregado que está realizando a antecipação dos feriados e deverá constar de escrito quais feriados estarão sendo antecipados à fruição. Caso o empregador queira que os feriados religiosos também sejam antecipados, este deverá ter concordância expressa do empregado. Já com relação ao banco de horas, o banco de horas já sofreu aí uma alteração com a reforma trabalhista. O que é banco de horas? É a forma de compensação de créditos e débitos de horário de trabalho. Se extrapolou o horário, vai para um crédito. Se reduziu o horário, o empregado trabalhou menos, fica com um débito no banco de horas. Após a reforma, já tinha alterado o artigo 59, constando lá no seu parágrafo 5º, que o banco de horas poderia ser estipulado por acordo individual escrito com o empregado, sendo o prazo de compensação até 6 meses. A medida provisória também alterou essa questão e permitiu que o acordo individual de banco de horas tenha compensação no prazo de até 18 meses, contados do encerramento do estado de calamidade pública. Então, a compensação aí será após o estado de calamidade pública, tendo prazo aí de 18 meses. Dispõe também a medida que essa compensação pode se dar com a prorrogação da jornada diária em até 2 horas por dia, não ultrapassando o limite de 10 horas. A medida provisória trouxe ainda uma alteração com relação à exigência administrativa e segurança e medicina do trabalho. Foi determinado que estão suspensas as exigências com relação ao exame médico admissional e periódico, sendo obrigatório agora, durante este período, somente o exame demissional. A medida provisória, ainda visando reduzir os encargos trabalhistas, permitiu-se que o pagamento do FGTS referente a março, abril e maio, que seriam pagos em abril, maio e junho, fossem parcelados em até 6 vezes a partir de julho de 2020. Somente lembramos que, caso haja rescisão de um empregado neste tempo, o FGTS referente àquele empregado deverá ser quitado na sua integralidade. Em síntese, essas são as alterações nas relações de trabalho até então. Tivemos no texto original a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, estava previsto lá no artigo 18, que era o que chamamos de layoff, mas o presidente já revogou o artigo 18, não sendo mais aplicado. Então, até o momento, estamos com essas alterações. Qualquer dúvida, estamos à disposição.